Glória a Deus. Aleluia. O Evangelho de Jesus, segundo registrou Marcos, capítulo de número 4. Aleluia. Versículo 41 diz assim: E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Glória, glória a Eu Deus. gostaria de frisar essa expressão: quem é este? Aleluia. Quem Aleluia, é Deus. este? Por favor, você pode se aceitar, Glória. adorando o precioso nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos, nós retornamos com o nosso estudo, primeiro estudo do ano de 2026, para a glória de Deus. E temos uma nova temática, e a nossa temática que nós vamos abordar aqui agora é a vida de Jesus, ok? E dentro da vida de Jesus, nós vamos estudar 3 pontos, que é a vida de Jesus, o ensino de Jesus e a obra de Jesus, ok? A vida, o ensino e a obra. Vamos repetir isso juntos? Diga: a vida, o ensino e a obra. Então nós vamos falar a respeito da vida do nosso Mestre, do nosso Senhor. Falaremos sobre a vida, o ensino e a obra, ok? Eu me recordo que alguns anos atrás foi aniversário da Sara, e nós morávamos ainda na cidade de São Paulo, e minha mãe foi nos fazer umas visitas, e naquela noite minha mãe foi responsável por cuidar da comida, dos comes e bebes, e eu e a pastora estávamos trabalhando, e ela disse assim: pode deixar que eu cuido de tudo, então quando vocês chegarem vai estar tudo prontinho, vai estar tudo quentinho. E nós convidamos também, não sei se era aniversário da Sara ou se era aniversário da pastora, já fazem uns 7 anos atrás. Aleluia. E ela disse assim: pode convidar a família toda, e todos foram convidados. E aí nós chegamos próximos todos no mesmo horário. E aí quando nós chegamos na minha casa, a minha mãe ela tinha feito uma panela grande de salsicha no molho. E eu amo salsicha no molho, para mim é uma delícia, comer com pãozinho é maravilhoso. Só que qual que é a problemática? O problema é que nem a pastora e nem as irmãs dela, elas têm muito apetite por salsicha. Por qual motivo? Porque elas passaram toda a infância e adolescência comendo muito. Então era quase todos os dias que elas tinham que comer. Então isso gerou uma certa rejeição. E na hora que a gente chegou, minha mãe muito feliz, muito alegre, ela disse assim: vocês não sabem o que eu fiz para comer. Aí todo mundo naquela ansiedade, ela falou: não, abre a panela para vocês verem. Na hora que a gente abriu a panela, vocês viram assim, irmãos, sobrou quase a panela inteira, porque elas não têm muito apetite. Então a minha mãe ela fez porque ela não sabia, ela não tinha o conhecimento daquilo que elas gostavam. Nós vamos falar hoje a respeito da importância de conhecer a Jesus. Nós começaremos a falar hoje sobre a importância de conhecer ao Senhor Jesus. Por qual motivo? Porque se eu não conhecer Jesus da maneira certa, nós vamos nos relacionar com Jesus da maneira errada. Você pode dar o seu melhor, fazer uma panela grande, mas se Jesus não gosta, não vai valer de nada. Então nós precisamos aprender a nos relacionar com o Senhor Jesus, a importância de conhecer a Jesus com profundidade. Deus nos deu uma palavra no início ou no final deste ano de 2025 para o início de 2026. E a palavra que Deus deu no monte para cada um de nós foi profundidade. Então nós precisamos conhecer a Jesus com profundidade. Temos um relacionamento mais profundo. Por qual motivo?
Porque senão nós vamos estar tentando nos relacionar com Jesus, só que estarmos relacionando com Jesus da maneira errada. Eu gostaria de te dar alguns exemplos na palavra de Deus. Abra sua Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo de número 2. A Bíblia vai nos apresentar uma igreja que tinha um desejo maravilhoso de se relacionar com Jesus, só que eles estavam tentando se relacionar com Jesus dentro de uma perspectiva errada. Capítulo de número 2, versículo de número 4, a palavra de Deus vai nos dizer assim: tenho porém contra ti que deixastes o teu primeiro amor. Essa igreja, irmãos, ela tem muitos méritos, porque o próprio Senhor Jesus, no verso de número 2, vai dizer que conhecia as suas obras. O Senhor conhecia o seu trabalho, o Senhor conhecia a sua paciência, o Senhor conhecia o seu poder de sofrer pelos maus. A Bíblia diz que o Senhor colocou eles à prova e eles não desistiram, eles permaneceram firmes, eles não aceitaram as doutrinas dos apóstolos, ao contrário, eles rechaçaram os apóstolos mentirosos. O texto vai dizer que eles sofreram, eles tinham paciência, eles trabalharam e eles não cansaram. É uma igreja exemplar, só que o texto vai dizer que eles deixaram o primeiro amor. A importância de conhecer a Jesus, porque senão nós vamos estar trabalhando, nós vamos estar fazendo, e tudo isso é legítimo, tudo isso nós devemos fazer, nós devemos nos envolver, nós devemos ter a prontidão, nós devemos ter a voluntariedade, devemos ter o serviço, deveremos trabalhar. E nesse ano que passou, o ano de 2025, foi um ano de muito trabalho, um ano de muitas metas batidas, um ano de muita dedicação, um ano de muito empenho. Só que nós não podemos só nos envolver e deixarmos o primeiro amor, porque eles estavam tão importando-se em fazer, em trabalhar, em se envolver, só que eles esqueceram o principal, que era o primeiro amor, aquele fogo que aquecia o coração deles. A Bíblia diz assim: eu me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Esse fogo ardia dentro do coração deles, o anseio de viver uma vida em santidade, o anseio de viver uma vida em renúncia, o anseio de dar o bom dia para o amigo Espírito Santo e ter um relacionamento profundo e intenso, ao acordar de manhã e dizer: Senhor, obrigado pelo dom da vida, obrigado pela misericórdia, obrigado pela graça, obrigado pela minha família, obrigado pelo alimento, obrigado pela minha casa, obrigado pelo banho. O aquecimento do coração em ser grato a Deus, trazer alegria, felicidade. Mas o problema foi que eles não deixaram de trabalhar, não deixaram de fazer, mas deixaram de amar. Aleluia. Então a importância de conhecer Jesus com profundidade. Não basta fazer, não basta vir, não basta estar. Nós precisamos amar a Deus em primeiro. O primeiro mandamento da parte do Senhor é um dos mandamentos mais lindos, e Jesus vai reduzi-los no sentido de sintetizá-lo, que é amar o Senhor acima de todas as coisas e amar o teu próximo como a si mesmo. A igreja em Éfeso, ela perdeu o primeiro amor. A importância de conhecer a Jesus com profundidade. A segunda igreja está no capítulo 2, no versículo de número 14. É uma igreja que conhecia a Jesus, porém é uma igreja que não conhecia Jesus com profundidade. No versículo de número 14, do capítulo de número 2, Aleluia. olha o que diz a palavra de Deus. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão,
Por favor, diga assim: eles seguem. Eles seguem. O texto vai dizer que eles seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Era uma igreja que o próprio Senhor Jesus disse que conhecia essa igreja, conhecia as suas obras. Só que o problema da igreja de Pérgamo era uma igreja que seguia a doutrina de Balaão. E qual que era a doutrina de Balaão? A doutrina de Balaão era para que havia uma mistura, uma miscigenação com a doutrina dos pagãos. Porque os pagãos ofereciam sacrifícios no altar deles, e aquela comida que sobrava, eles ofereciam para a igreja, e a igreja pegava a comida que sobrava no sacrifício das ofertas. Era quase pegar um saquinho de Cosme e Damião, né? Quase lá pegar um saquinho de Cosme e Damião, quem nunca, né? Em outros tempos. É participar da idolatria, é participar da oferta de manjares da idolatria. Só que o texto também vai dizer que não foi só isso, mas eles também se entregavam à prostituição. Eles seguiam a doutrina dos nicolaítas. No versículo de número 15 está escrito assim: assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio. Agora, irmãos, uma igreja, essa igreja aqui é a igreja que Jesus está dizendo para ela: eu conheço vocês, eu conheço as suas obras, mas eu tenho algumas coisas contra vocês. E essas coisas que Jesus tinha contra elas era que elas participariam da idolatria, participariam das comidas pagãs, e elas também se envolviam com a prostituição, que era a doutrina dos nicolaítas. E Jesus vai deixar claro para a igreja: eu odeio essa prática. Só que qual que é o problema? O problema é que, por eles não conhecerem Jesus com profundidade, eles estão fazendo algo que odeiam. O Senhor Jesus odeia. O Jesus não se agrada. Jesus não está feliz. Jesus não está contente com aqueles tipos de prática que desagradam a sua própria vontade. Mas essa igreja é a igreja do Senhor. Olha a importância que é conhecer a Jesus com profundidade. E conhecer a Jesus com profundidade é saber aquilo que Ele odeia, é saber aquilo que Ele não gosta, e não ser participante daquilo que não está agradando a Ele. É verdade, Senhor. E qual que é o que Ele não gosta? A doutrina de Balaão e a doutrina dos nicolaítas. É não ser participante dessas doutrinas. Só que não para por aqui, ainda tem mais, são 5 repreensões. A próxima igreja é a igreja de Tiatira, capítulo de número 2, versículo de número 20. Vamos até lá. Aleluia. A importância de conhecer a Jesus com profundidade. Aleluia. E todos aqueles que desejam se relacionar com Jesus precisam conhecê-lo com profundidade. Aleluia. A igreja de Tiatira, capítulo 2, versículo de número 20, vai dizer assim: mas tenho contra ti que toleras. Diga assim, ó, tolerar. Tolerar. O texto vai dizer que ela tolera a Jezabel. E alguns antigos diziam que o espírito de Jezabel era pela mulher se vestir de uma maneira mais vulgar e tal. Mas vamos ver o que o texto diz sobre a Jezabel. O texto vai dizer assim, que ela era uma mulher que se dizia profetisa. Em nenhum momento o texto diz que ela era uma profetisa. Ela se intitulava. Era aquelas pessoas que davam um título para si mesmos. Ela se intitulava profetisa. E o texto vai dizer que ela ensinava e ela enganava os servos de Deus. E qual que era a maneira que ela fazia para os enganar? Ela os envolvia com a prostituição, verso número 20.
eles se prostituíam e comiam novamente os sacrifícios da idolatria. A igreja de Tiatira é a igreja que o Senhor conhece a sua obra, conhece o seu amor, conhece o seu serviço, conhece a sua fé, conhece a sua paciência. Mas o Senhor estava dizendo para essa igreja: eu preciso que vocês me conheçam com mais profundidade. E o que é conhecer Jesus com profundidade? É rejeitar os ensinamentos de Jezabel. É dizer assim: Jezabel não tem vez nesta casa. Jezabel não pega desse microfone. Jezabel não ensina essa igreja a dizer que isso é bom. Ao contrário, Jezabel não tem vez para cantar. Jezabel não tem vez para profetizar. Por qual motivo? Porque tem Elias dentro desta casa. E se tem Elias dentro dessa casa, ele vai denunciar o que está errado. O problema de Tiatira é que estava faltando um Elias lá para denunciar a Jezabel. E a Jezabel, ela tem um caráter profético. E esse caráter que ela tem profético, ela enveredava muitos consigo mesma. Aceitava essa doutrina dentro da igreja. Veja você, nós estamos seguindo para mais uma igreja, capítulo de número 3. Capítulo de número 3 vai falar da igreja de Sardes. E essa igreja aqui, o próprio Senhor Jesus, Aleluia, Deus, vai dizer assim no versículo de número 1: e ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Olha que ele conhecia: eu conheço as tuas obras. Só que olha o que o Senhor vai dizer a respeito dessa igreja: você, Sardes, tem nome de que vive, só que você está morta. Sardes era uma igreja de aparência. Sardes era quem olhava do lado de fora e passasse pelo lado de fora de Sardes, dizia assim: que igreja viva, que igreja maravilhosa, que igreja linda, que igreja formidável, que igreja elegante. Só que o próprio Senhor Jesus está olhando para essa igreja e está dizendo: você só tem fama de que está viva, só que você já está. O próprio Senhor Jesus diz isso. E sabe o que o Senhor Jesus vai dizer para essa igreja? Olha o que Jesus vai dizer para ela: ser vigilante, verso de número 2: ser vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. O primeiro conselho de Jesus: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Segundo conselho: e guarda. Primeiro conselho: lembra. Segundo conselho: guarda. Terceiro conselho: se arrepende. Então, irmãos, para uma igreja que está sofrendo a morte, a frieza espiritual, qual que é o conselho de Jesus? Lembrar o que o Senhor já falou, guardar o que o Senhor já falou e se arrepender dos seus maus caminhos. Eu vou fazer uma pergunta aqui que está ficando um pouco apertada, eu preciso dar uma maciada. Quantos ainda querem conhecer ao Senhor Jesus? Então nós precisamos lembrar, nós precisamos guardar. Aleluia. E nós precisamos se arrepender. O conselho de Jesus para a igreja de Sardes. Só que tem mais uma igreja que ele vai dar mais um conselho. E a igreja de Laodiceia, a última igreja. Só tem 2 igrejas que o Senhor Jesus Cristo não a repreende com veemência. Mas a igreja de Laodiceia, ele vai dar o seguinte conselho. No versículo de número 14 está escrito assim, 3,14: e ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus.
conheço as tuas obras, que nem és frio e que nem é quente. Quem dera fosses frio ou fosse quente. O problema dessa igreja aqui é que se tornou uma igreja morna. E a igreja morna não é alguém que é frio e está esquentando. A igreja morna é o contrário, é alguém quente que está esfriando. A igreja morna, ela não é nem aquecida pelo fogo do Espírito. A igreja morna, ela não é envolvida pelas águas do Espírito, mas é uma igreja que vive uma dualidade. Há o poder de cura sobre aquilo que Jesus está falando, sobre os aquedutos dessa cidade, que chegavam sobre essa cidade, águas quentes, águas termais, e eram águas medicinais, que eles tomavam banho sobre essas águas e liberavam as impurezas que tinham sobre o corpo. Só que também tinha as águas frias, que eram outro tipo de tratamento medicinal para outras patologias. O problema era que essas águas se misturavam no meio do caminho e chegavam sobre essa cidade como água morna, e água morna não tinha utilidade nenhuma. Jesus está dizendo: se alguém deseja de fato me conhecer com profundidade, não pode viver uma vida longe do fogo do Espírito. Não pode viver longe da brisa suave das águas do Espírito. Só que ele vai dizer algo interessante sobre essa igreja também. Essa igreja também, ela se intitulava, porque no versículo de número 17 ele diz assim, como dizes, rico sou. Jesus está dizendo que essa igreja se intitulava como rica. Em nenhum momento Jesus está dizendo que ela era rica. Ela se intitulava como rica, e ela está dizendo assim: rico sou. E outra coisa, eu estou tão enriquecida que eu não tenho falta de nada. Ela chegou a um ponto de um status financeiro tão alto que ela estava dizendo assim: eu não dependo mais de nada, eu não dependo mais de ninguém, eu sou independente. Eu não preciso da dependência de ninguém. Só que aqui que está o engano: nós todos dependemos de alguém. Para você nascer, você precisou de um ventre. Para você nascer, você precisou de um médico. Para você ser criado, você precisou que alguém trocasse as suas fraldas, que te desse os seus primeiros alimentos, que te guiasse, te conduzisse. Aí agora, conforme vai crescendo, a gente olha e diz assim: eu não preciso mais de ninguém. Só que para a gente estar aqui hoje, precisa de alguém trabalhando na companhia de energia para que essas luzes estejam acesas. Aleluia! Precisa de alguém trabalhando na companhia de água para ter água para nós nos servirmos. Precisa de alguém estar aqui pregando para você ouvir o Evangelho. Nós sempre vamos estar precisando um do outro. A suficiência dessa igreja a derrubou, e ela está dizendo para si mesma, ela está se intitulando: eu sou rica, não preciso mais de nada. Eu tenho os meus investimentos no Ouro Selic, está tudo investido, está tudo guardadinho. Só que o próprio Senhor Jesus vai dizer para essa igreja, versículo de número 17: como dizes, sou rico, ou rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta. Jesus vai dizer uma palavra formidável. Jesus vai dizer assim, e não sabes que és, e não sabes que és. Aí Jesus vai declarar assim, você não sabe que você é um desgraçado, um miserável, um pobre, um cego e um nu. Agora imagine, irmãos, a autossuficiência dessa igreja, se achando por cima de todas as coisas, e Jesus vem com duas voadoras nessa igreja e diz assim: não, vocês não são tudo isso que vocês acham que vocês são. Na verdade, vocês não sabem o que vocês são. O próprio Senhor Jesus vai dizer para essa igreja: vocês não sabem quem vocês são.
E uma igreja que não sabe quem Jesus é, ela não sabe quem ela mesma é. Uma igreja que não sabe quem Jesus é, ela vai se relacionar com Jesus da maneira errada. Agora aqui traceja um caminho de maior importância. A importância de uma igreja saber quem Jesus é de verdade. E eu vou declarar, e acredito que nós estamos nessa igreja aqui nessa noite, em nome de Jesus. Foi 5 repreensões e agora nós temos um elogio para uma igreja que sabe quem Jesus é de verdade. A igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia está no versículo de número 7, no capítulo de número 3. Olha o que Jesus vai dizer para essa igreja. A igreja de Filadélfia, capítulo de número 3, versículo de número 7. O texto da palavra de Deus diz assim: e aonde na igreja que está em Filadélfia escreve: isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e aquele que fecha e ninguém abre. Conheça as tuas obras, e eis que diante de ti eu pus uma porta aberta. Olha a promessa para essa igreja: e ninguém pode fechar essa porta. Ou uma igreja que sabe quem é Jesus, tendo pouca força. O que foi? Guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Aleluia. Para uma igreja que se relaciona com Jesus, para uma igreja que sabe quem Jesus é, Jesus está dizendo: eu tenho uma porta aberta para você poder passar. E alguém até pode dizer: não vai passar, não vai abrir, não vai dar certo. Mas Jesus está dizendo: sou eu quem abri esta porta. E eu quero ver um homem que tenha coragem de fechar essa porta. Eu vou profetizar em nome do Senhor Jesus Cristo para a igreja que sabe quem Jesus é. Tem uma porta aberta para você. Tem uma porta aberta para você nessa noite. E sabe que porta aberta que está aberta para você nessa noite? João vai ver ela no capítulo 4, versículo de número 5. João vai dizer assim: e eis que eu vi uma porta aberta no céu. Põe aí capítulo 4, Maria. Veja que porta que é essa daí. Capítulo 4, verso de número 1. O texto diz assim, depois dessas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. Eis que estava Apocalipse 4:1. Eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que como de trombeta ouvira falar comigo disse: sobe aqui, João, e vou te mostrar as coisas que depois dessa devem acontecer. Para uma igreja que sabe quem é Jesus, existe uma porta aberta no céu. A porta da comunhão, a porta do relacionamento, a porta da oração, a porta da visão, a porta da profecia. A porta do céu está aberta sobre a igreja. E é como se o Senhor estivesse dizendo: sobe para cá, João. Aleluia. Porque eu tenho revelações para te dar, João. Para uma igreja que sabe quem é Jesus, existe uma porta aberta. E você pode ficar muito tranquilo, porque aquele que abriu essa porta, ele vai manter essa porta aberta. Eu estou falando com pessoas que estavam inseguras a respeito disso. E Deus está dizendo: a porta que eu abri, ninguém pode fechar. Fui eu quem
podem abrir essa porta e ninguém pode fechar. E qual que é a nossa parte? A nossa parte é fazer o que Filadélfia fez. O quê? Na pouca força não negou o nome de Jesus. Posso te dar uma palavra? Não fique escandalizado não, porque todos nós um dia sentimos pouca força. É, Deus, é verdade, Senhor da glória, aleluia. Para quem se acha um crente espiritual, o apóstolo Paulo vai dizer assim: quando eu estou fraco, aí sim eu estou forte. Glória a Deus, A aleluia. boa notícia é que Jesus conhece a nossa fraqueza. E eu preciso te dizer que todos nós, irmã e irmão, um dia nos sentimos fracos. Irmãos, olhem para cá, são tantas lutas. Irmão Joaquim, são tantas provas. Mário, são tantas adversidades. Às vezes é problema com os filhos, às vezes é problema com os parentes, às vezes é um problema na saúde, às vezes são problemas financeiros, às vezes são problemas espirituais, ataque de cima, ataque de baixo, ataque de um lado, ataque de todos os lados. Se você não está sendo atacado, você não está vivendo um evangelho de verdade. Se está tudo tranquilinho, se está tudo suave para você, você não está vivendo um evangelho de verdade. O evangelho é luta, o evangelho é diversidade, o evangelho é renúncia, o evangelho é dor, o evangelho é choro, o evangelho é lágrima, o evangelho é você esmurrar o teu corpo todos os dias, o seu corpo dizendo eu quero fazer isso, e você dizendo no Espírito, mas não vai fazer, porque quem manda aqui não é você, quem manda é o Espírito Santo de Deus. A pouca força ela chega, porque as lutas são muitas, as adversidades são muitas, os combates são muitos, e o dia mau ele chega para todos. É isso que o apóstolo Paulo vai dizer aos Efésios. Quando o dia mau chegar, revestidos do Senhor. Efésios 6, verso 10. Quando o dia mau chegar, revestidos do Senhor. E na força que há no seu poder. Tomai toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do inimigo. O problema, irmãos, não é ter pouca força. O problema é se no dia da tua pouca força você não buscar a Deus. Se no dia da tua fraqueza ou no dia da sua luta você se mostrar fraco, você vai ser fraco. Não tem problema sentir pouca força. Pastor, eu tenho sentido pouca força ultimamente. Não tem problema quanto isso. Eu já disse, são muitas guerras, são muitas lutas, são muitas provações, são tentações a mil. Não tem problema sentir pouca força. O problema é negar o nome do Senhor Jesus no dia da pouca força. O problema é ceder no dia da pouca força. O problema é voltar para trás no dia da pouca força. O problema não é ter pouca força. O problema é não buscar a Deus no dia da pouca força. E o texto vai dizer que a igreja que estava em Filadélfia, no dia da sua pouca força, ela guardou a palavra de Deus. Eu gostaria de profetizar no nome do Senhor Jesus. Para quem tem mão para levantar, levante as suas mãos. Levante as mãos, levante as mãos.
Mas eu estou declarando que tem a armadura de Deus hoje aqui. Sendo liberada da parte de Deus, tem a armadura. Quem quiser pegar a armadura da parte de Deus, pegue que tem a armadura para vocês aqui. No dia da tua própria força, eu estou declarando: você não vai voltar para trás, você não vai retroceder. No dia da tua própria força, você vai guardar a palavra de Deus. Deus vai te dar força de novo, Deus vai te fortalecer de novo, Deus vai te dar graça de novo. Recebe a armadura de Deus. Está sendo liberado aqui. Quem pega a armadura? Quem pega a armadura? Quem pega a armadura? Tem a armadura de Deus. Na tua pouca força, não negue o nome de Jesus. O problema não é ter pouca força. O problema não é guardar a palavra no dia da pouca força. O problema é não conhecer a Jesus de verdade. E essa igreja conhecia Jesus com profundidade. A igreja de Filadélfia, ela conhecia Jesus com profundidade. E o texto vai dizer: na tua pouca força, vocês guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Olha que coisa maravilhosa. Guardar a palavra e não negar o nome do Senhor Jesus Cristo. Para uma igreja de Laodiceia que não sabia quem era, e por ela não saber quem Jesus era, ela também não sabia quem ela era. Ela houve um problema sobre a sua identidade. Só que a igreja de Filadélfia, ela sabia quem era Jesus. E por saber quem era Jesus, ela sabia quem ela era também. Aleluia. Aleluia. Eu gostaria de ir com você em Mateus 16, que vai acontecer um episódio onde o Senhor Jesus Cristo vai se revelar com uma profundidade maior. Porque quando eu sei quem é Jesus, eu sei quem eu sou. Quando eu conheço a Jesus, eu tenho a possibilidade de me conhecer. Agora, quando eu não sei quem é Jesus, dificilmente eu saberei quem eu sou. Viverei uma confusão de identidade. Mateus 16, versículo de número 15, versículo de número 14, versículo de número 13. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns dizem que é João Batista, outros dizem Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Disse-lhes Jesus: e vocês, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondeu e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu te explico o contexto dessa história. Jesus, ele vai sair da cercania da onde ele estava acostumado a pregar e ensinar, na Galileia ou ali em Cafarnaum, e ele vai para um território novo, o território dos gentios. Essa região aqui se chama Cesareia de Filipe. E essa região, ela fazia parte da Palestina, e ela ficava aproximadamente 190 quilômetros de Jerusalém. Essa região aqui da Cesareia de Filipe, ela era uma região sob uma forte influência, e ela era influenciada
influenciada por várias religiões. Cesareia de Filipe havia o sincretismo, então havia várias religiões que dominavam essa região da Cesareia de Filipe. E havia sido um centro de cultura, um centro cultural de adoração ao Deus chamado Baal, e também possuía um templo, que era um templo grego, a um Deus pagão chamado Deus Pan. Aqui nós temos a região da Pandéia. Quem dominava essa região era um Deus chamado Deus Pan. Era assim a crença grega daquele período. E também havia um templo muito grande construído em homenagem a César Augusto. Ele foi construído por Herodes. E o Senhor Jesus, nesse local aonde está envolvendo um paganismo, aonde está envolvendo uma miscigenação de religiões, aonde havia muitas culturas, aonde havia muitas ideias, aonde havia muitos pensamentos, o Senhor Jesus para a caravana e vai fazer uma pergunta para os seus discípulos. Nesse local onde Jesus queria que eles confessassem as suas fé. Eu queria que você enxergasse esse local onde era uma cultura que não era dentro da igreja, não era aqui dentro da igreja, era ao lado de fora, era uma mistura, uma miscigenação só. E Jesus para a sua caravana e diz assim: eu tenho uma pergunta a ser feita. Ele diz assim: pois não, mestre, qual que é a pergunta? Jesus vai dizer assim: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Jesus vai perguntar para os seus discípulos o que as pessoas que estão à sua volta estão pensando ao seu respeito. Jesus está dizendo assim: qual que é a percepção que essas pessoas estão tendo ao meu respeito? O que eu quero deixar aqui claro para a igreja é a preocupação de Jesus da percepção que as pessoas têm a seu próprio respeito, a percepção das pessoas em saber quem era Jesus. Por isso que Jesus vai dizer assim: quem eles estão dizendo que eu sou? Jesus está preocupado para que eles tenham um relacionamento real, um relacionamento profundo, porque Jesus está dizendo assim: sabe por que eles adoram quem eles estão adorando? Sabe por que eles estão se curvando diante de Baal? Sabe por que eles estão se curvando diante de César? Eles estão se curvando diante de Pan? Porque eles não sabem quem eu sou de verdade. Porque no dia que eles me conhecerem de verdade, eles largam todas essas coisas e vêm me seguir. A importância de conhecer Jesus com profundidade vai fazer com que eles larguem a idolatria para poder seguir a pessoa bendita de Jesus. E Jesus vai fazer uma pergunta crucial aqui. Jesus diz assim: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E por que Jesus usa essa expressão Filho do Homem? Porque essa expressão Filho do Homem, ele estava querendo dizer assim: eu sou totalmente humano. Jesus é totalmente humano. Jesus é aquele que veio da descendência de Adão. Na sua humanidade, Jesus chorou. Na sua humanidade, Jesus sentiu angústia. Na sua humanidade, ele sentiu frio. Na sua humanidade, ele sentiu fome. Na sua humanidade, ele sentiu sede. Jesus, ele era totalmente humano. Só que essa palavra Filho do Homem, aparece no livro de Daniel, porque era uma profecia acerca do Messias. O Filho do Homem era o Messias que haveria de vir. Então Jesus estava dizendo: eu sou totalmente divino, o Messias prometido, aquele que vai trazer salvação, aquele que vai trazer domínio e aquele que vai trazer também julgamento. A pergunta de Jesus é: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Jesus estava dizendo: eu sou totalmente humano, mas eu sou totalmente divino. Na sua humanidade chorou, na sua humanidade sentiu angústia, mas na sua divindade, Jesus disse para o mar: aquieta-te, mar. E o mar teve que se acalmar.
Na sua divindade, Jesus disse para o cego: e enxerga, e o cego enxergou. Jesus disse para o surdo: ouve, e o surdo ouviu. Na sua divindade, Jesus andou sobre as águas e disse para Pedro: Pedro, quer andar também? Quero. Então pode vir atrás de mim. Ande sobre as águas também, Pedro. A importância de conhecer Jesus com profundidade. Jesus, ele é totalmente humano, mas Jesus, ele é totalmente divino. Só que agora no versículo de número 15, Jesus aprofunda a pergunta e a gente encerra. No versículo de número 15, o texto vai dizer assim: e disse-lhes ele: e vós? A pergunta anterior, Jesus está fazendo para aqueles que estavam à volta dos discípulos, aqueles que estavam acompanhando a caravana, aqueles que estavam seguindo Jesus, mas ainda estavam seguindo Jesus de longe, ainda não tinham um relacionamento muito profundo, ainda não tinham um relacionamento muito intenso. Então a pergunta de Jesus está dizendo assim: o que eles estão dizendo quem eu sou? Qual que é a percepção que eles têm a respeito de mim? Você já perguntou para alguém? E aqui eu vou te encorajar, ok? Eu quero que você faça esse compromisso. E que compromisso? Pergunte para alguém que não serve a Deus, pergunte assim: quem é Jesus para você? Você já perguntou isso para alguém? Se não perguntou, a partir de hoje, Mateusão, chegue para algum amigo, chegue para algum colega, chegue para algum parente, chegue para algum vizinho e pergunta assim: Alex, quem é Jesus para você? E aguarde o que ele tem para dizer a respeito de Jesus, porque possa ser que ele tenha uma percepção certa a respeito de Jesus, só que ele ainda está envolvido com a carne, as dependências, e não consegue abandonar o pecado, só que ele não tem a plena revelação de quem é Jesus. Porque alguém que conhece quem é Jesus de fato, e sabe que ele é Deus, e sabe que ele é Senhor, sabe que ele é Salvador, aquilo que estava à sua volta, ele deixa para trás e renuncia para poder seguir o seu mestre e o seu Senhor. Jesus está perguntando para eles quem eu sou, mas agora aprofunda um pouco mais intensa para vocês. Aleluia, O que vocês dizem que eu sou? Quando Pedro achou que conhecia Jesus, o texto que eu li para vocês é um texto onde ocorreu uma tempestade, e o texto vai dizer que Jesus se coloca na polpa do barco, e o texto vai dizer que Jesus levanta as mãos, ele repreende o vento, ele repreende o mar. O texto vai dizer que o mar se acalma, o vento se acalma e houve bonança. Pedro achava que conhecia Jesus, só que quando ele vê Jesus na sua forma divina, liberando palavra, Pedro vai dizer dentro do barco: Senhor, se afasta de mim, porque eu sou um homem pecador. E o texto vai dizer assim: quem é este que até o vento e o mar... Quem é este? Hoje eu quero que você saia daqui conhecendo um pouco mais profundamente de Jesus. Quem é este? E o texto vai dizer que Jesus pergunta: e vós? O que dizem que eu sou? Sabe o que mais ou menos Jesus está dizendo para os seus discípulos? O que vocês estão dizendo acerca de quem eu sou? O que vocês estão dizendo acerca de quem eu sou? Porque se nós tivermos uma crença errada, nós vamos ter um relacionamento. Vamos lá? Se eu tiver uma crença errada, eu vou ter um relacionamento errado. Hoje eu vi na internet, hoje eu vi um vídeo que me mandaram de um suposto apóstolo. Ele está dando nome para um monte de anjos, e uns anjos que eu nunca vi o nome. Pior do que a Igreja Católica deu alguns nomes para alguns anjos, como Rafael e assim por diante, não vou entrar em detalhes aqui.
Só que esse é um suposto apóstolo de uma igreja evangélica, e cada dia ele está vendo o nome de um anjo novo. E ele, nesse último anjo que ele viu, ele disse que apareceu um anjo diante dele, e esse anjo tinha 70 mil olhos nas suas asas. Eu falei, meu Deus, como ele conseguiu contar 70 mil olhos? Falei, como que ele conseguiu contar 70 mil olhos na asa, numa asa de um anjo? Ele falou que esse anjo tinha mais de 20 metros de altura, e esse anjo ficava atrás dele com uma espada de fogo para o proteger, para o guardar. Ou seja, são vozes da mente. Um relacionamento ou uma crença errada, eu vou construir um relacionamento errado. Ele está dando nome para alguns anjos que não tem nem na religião judaica, nem nos escritos judaicos. Ele está acrescentando cada nome, e colocando o nome em anjo, e dizendo que os anjos falam com ele, e dizendo que o anjo aparece para ele todos os dias. Irmão, nem os personagens da Bíblia os anjos apareceram todos os dias. Para Maria, que foi uma das mulheres mais santas da Bíblia, o anjo apareceu uma vez. E depois, sabe quem para o anjo apareceu? Para José. Deus não falou mais com Maria, Deus começou a falar com José. E Deus mostrava visões para José no sonho. E agora nós estamos vivendo em uma fase de que, se a pessoa não tem um relacionamento real e sincero com Jesus, vai criar crenças erradas. E sabe qual que é o problema? Vai estar arrastando um monte de pessoa em volta. Aí sabe o que ele está fazendo na igreja dele? Fazendo um monte de arco assim, ó, e pedindo para as pessoas passarem no meio dos arcos, dizendo que elas vão ser abençoadas porque o anjo está ali. E o problema é que elas têm que deixar uma oferta quando passam por meio desses arcos. Passam pelo vale do sal. Ele está vendendo vassoura ungida, lenços ungidos. Está vendendo óleo. Está entrando por um caminho torto, esquisito, que a igreja nunca deveria ter entrado, para um relacionamento errado, porque está criando uma crença errada. É por isso que Jesus vai fazer a pergunta para os seus discípulos: e vós, o que dizes que eu sou? Jesus está dizendo assim: o que vocês estão dizendo acerca de quem eu sou? Irmãos, deixa eu te dar uma palavra e a gente já fecha. Porque relacionamento é apertado e eu sei disso. Eu estou falando sobre relacionamento e não é fácil falar sobre relacionamento. Relacionamento é apertado. A base do relacionamento é o diálogo e o respeito. E o relacionamento não é fácil. Mas a maneira como que nós nos comportamos, a maneira como que nós nos movemos, as pessoas podem conhecer Jesus através das nossas atitudes. Quando Jesus vai dizer: em vós, o que dizes que eu sou? Jesus está perguntando para eles: o que vocês estão dizendo que eu sou? A maneira como vocês tratam um ao outro, a maneira como vocês se respeitam, a maneira como vocês convivem, a maneira como que vocês se movem, a maneira como vocês oram, a maneira como vocês leem, a maneira como vocês buscam, a maneira como vocês adoram. As pessoas podem olhar para a tua vida e ver Jesus sobre a tua vida, porque a tua vida pode revelar a Jesus para alguém que não o conhece. Eu estou declarando em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré que a maneira como nós nos movemos pode revelar a Jesus para alguém que ainda não conhece. Então, o modo como você se move, o modo como você trata as enfermidades, o modo como você vê as provações, o modo como você vê as tribulações, o modo como você vê as adversidades. Se você é uma pessoa que só murmura, se você é uma pessoa que só reclama, se você é uma pessoa amargurada, Jesus não está vendo através de você, mas em minhas provas você entende que Jesus está sendo glorificado, e nas tribulações você reconhece que Jesus está no controle. As pessoas podem ver que Jesus está sendo glorificado através da tua vida. Devemos cuidar da maneira como que nós apresentamos a Jesus.
fica firme na igreja, porque tiveram uma mala experiência com alguém. Diz assim: para ser crente igual a esse eu nunca serei. Para ir para a igreja, para ficar igual a esse eu nunca irei. Mas por um outro lado, eu conheci pessoas que deram testemunho e disseram assim: no tempo que eu mais precisei, foi aquele crente que estendeu as mãos para mim. No tempo que eu mais necessitei, foi aquele crente que orou pela minha família, orou pela minha casa, orou pela minha saúde. Ele acreditou em mim quando ninguém mais acreditava. Foi aquele crente, foi aquele crente, foi aquele crente. E eu quero declarar em nome do Senhor Jesus que o Senhor vai usar a minha vida para atrair outras pessoas. Pedro vai dizer assim: você é o Cristo. Senhor, você é o Filho de Deus. Você é o Cristo. Você é o Filho de Deus. Você é o Cristo. Nunca está tarde. A revelação de Pedro foi: você é o Cristo. Pedro, que era um homem temperamental, difícil, mas Pedro teve uma revelação que ninguém teve. Pedro falou: você é o Cristo, você é o Messias. Existem palavras que falavam acerca de você, Jesus. Você é o aguardado, você é o esperado, você é aquele que eu estava aguardando, você é aquele que em minha alma aguardava. Jesus, você é aquele que eu esperava, você é o Cristo, você é o ungido, você é o Messias, você é o meu Senhor, você é o meu Salvador, você é a Bíblia, você é tudo que eu tenho. E vocês, o que dizem a respeito de quem eu sou? E Pedro está dizendo: Ele é Cristo, Ele é Senhor, Ele é Cristo, Ele é Salvador, Ele é Cristo, Ele é Senhor, Ele é Cristo. Vai revelar Jesus para outras pessoas. Pessoas serão salvas porque você acreditou no Messias. Fique de pé no seu lugar em nome de Jesus. Oh, aleluia. O texto vai dizer que Jesus olhou para Pedro e disse assim: Pedro, você é Simão, filho de Jonas. Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, disse Jesus. Pedro sabia quem era Jesus. E por Pedro saber quem era Jesus, Pedro sabia quem ele era: filho de Jonas, Simão. Ainda que a sua família não saiba quem é Jesus, ainda que os teus amigos não saibam quem é Jesus, se você souber quem é Jesus, eles poderão conhecer a Jesus por intermédio da sua vida. Eles poderão conhecer a Jesus por intermédio do modo que você se comporta. Você é Pedro. Pedro, você é pedrisco e pedra fragmentada. Mas Pedro, eu sou a rocha. E Pedro, sobre mim, sobre esta rocha, a minha igreja será edificada. E Pedro, eu vou te dar as chaves. As chaves do céu, Pedro. E aquilo que você ligar no céu vai ser ligado na terra. E aquilo
convertem e recebem Jesus como Senhor e Salvador. Ele conheceu ao Cristo verdadeiro. Ele teve um relacionamento com Jesus. E por ter se relacionado com Jesus, outras pessoas tiveram a oportunidade de conhecer Jesus. Eu estou declarando que no início desse ano o Senhor vai te usar. E vai te usar poderosamente para que outras vidas sejam alcançadas pelo verdadeiro. Eu gostaria de orar para que Deus se revele um pouco mais a sua vida e nós possamos dizer quem Ele é, e nós possamos declarar quem Ele é. Ore comigo. Senhor meu Deus, a revelação do apóstolo Pedro acerca de quem o Senhor é mudou tudo, porque ele reconheceu que o Senhor é o Cristo, o Messias enviado, o Salvador da humanidade. E nós declaramos, Senhor, que o Senhor é o Cristo, o Messias enviado. O Senhor é o Emanuel, o Senhor é o Deus conosco. E por reconhecer quem o Senhor é, saberemos que por nossa vida o Senhor alcançará outras vidas. Nós declaramos que o Senhor é. Nós não somos, mas o Senhor é. Receba o nosso louvor e a nossa oração